inclusive. Né? Então, a nossa última aula, né, que ela foi assíncrona, eu pedi para vocês lerem, né, um manual da Embrapa, ali, um livro, mas tinha uma linguagem bem tranquila, eu acho, de entender. Né? Ele também tá bem aprofundado, então também tem coisas que a gente não precisa dar. Né? Mas para o conhecimento geral de vocês, certo? E também um vídeo lá daqueles mais descontraídos que tem do Descomplica, né? Que também falava os principais pontos desse que é o nosso último, que vai ser o nosso último ponto que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Que então é sobre os ciclos biogeoquímicos, certo? Bueno, então a gente vai ver hoje, né, o que é o ciclo, né? O ciclo, a gente vai ver dos principais elementos, né, da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, que é muito importante, tá? Ele é bastante importante e é o mais complexo deles, vamos dizer assim, né? Porque como vocês devem ter lido lá na publicação, aquela que eu enviei, né? O nitrogênio ele aparece em diversas formas, né? Em amônia, em nitritos, nitratos. Daí tem o gás oxigênio, que é o que faz parte de mais de 78%, acho, da atmosfera, se não me engano. E que é um nutriente que as plantas, né? Mas, claro, tirando o carbono e o oxigênio, né? Mas que as plantas mais demandam, né? Tanto é que a gente vê a diferença quando vai fazer quando tem uma planta deficiente de nitrogênio, né? Que ela fica amarelada e logo quando a gente faz uma adubação ali, ela responde, começa a crescer, tem um desenvolvimento, né? E daí vocês já sabem por que isso ocorre, né? Vocês veem lá por que é o oxigênio, né? O nitrogênio, é as proteínas, né? Então, por exemplo, quem faz aí também os treinos de hipertrofia, né? O pessoal de academia, por que tem que então comer whey protein? É porque é basicamente nitrogênio, né? Então, por quê? Porque faz parte das moléculas lá dos ácidos nucleicos, como a gente viu lá na disciplina de genética, né? Então, para ter um crescimento, seja vegetal ou seja animal, é necessário haver nitrogênio, que a gente adquire, no caso dos humanos, através do consumo de proteínas, né? Carnes, ovos, leite e derivados são alimentos ricos em proteínas. E nas plantas, a gente vai ver da chamada fixação biológica do nitrogênio. Tá? Isso um ponto muito importante, tá? Falar da fixação biológica do nitrogênio, que foi uma forma que as plantas, sobretudo as leguminosas, como a soja, como o feijão, e por isso que esses alimentos, então, inclusive, são ricos em nitrogênio, né? De fixarem através de fixarem essa atmosfera, que perfaz em torno de 68% mais ou menos da atmosfera, de fixar através da ajuda de bactérias, que são os rizóbios, da planta fixar e absorver esse nitrogênio atmosférico, né? Nessa associação simbiótica que a gente vai ver na sequência, certo? Bueno, então vamos começar pelos, né, por que são ciclos, né? O que é um ciclo? O ciclo, o nitrogênio, o pessoal fala muito, que vai acabar a água no planeta, né? Bom, pode até acabar em alguns lugares. De fato, sim, pode diminuir, mas ela vai estar em outro lugar. A atmosfera, a forma de vapor de água, né? Ou chovendo demais em alguns lugares e deixando de chover em outros lugares. Isso sim pode acontecer, né? As mudanças climáticas, etc., que vêm ocorrendo, né? Mas não é que ela vai desaparecer, ela não tem como sair da atmosfera, né? Ela vai estar em algum lugar, né? Então, né, essa já era uma frase famosa lá do químico, né, do Lavoisier, né, que lá na química, lá do ensino fundamental, do médio, né, já era falado, né, que na natureza
Esses elementos não se criam e nem se perdem, né? Ele tudo se transforma. Então, é bem isso que a gente vai ver hoje, certo? Se aplica bastante a essa aula, porque, por exemplo, o carbono, né? O carbono, ele pode estar nas plantas, né? As plantas, elas são formadas, em sua maioria, por carbono, né? É o elemento que está mais presente nas plantas. Só que a partir que eu queimo essa planta, esse carbono vai para a atmosfera, certo? E depois, então, esse carbono da atmosfera, que causa ali os efeitos do efeito estufa, que a gente vai falar bastante também hoje. Bastante não, mas um pouco, né? Desse carbono da atmosfera, nós, seres vivos, os animais, inclusive as plantas também, fazem o processo de respiração. Então a gente as plantas fazem o processo de fotossíntese, que fixam esse carbono, então, nos seus esqueletos, nessas estruturas, e liberam o oxigênio, que daí já vai para o ciclo do oxigênio, que é um outro ciclo, então, que a gente utiliza bastante para a nossa respiração. Mas, enfim, né, falando então, voltando aqui para a parte mais introdutória, do Lavoisier, né, então ele lá em 1780 e poucos, né, ele já tinha constatado isso, né, inclusive ele que descobriu o elemento carbono, que descobriu o oxigênio também. Eu lembro desses três, eu acho que foi, né? Então, até ele, além de químico, ele tinha uma função que o povo não gostava muito, né? Que ele era coletor de impostos na época da Revolução, antes da Revolução Francesa, no caso, né? Antes de 1789, na época do antigo regime lá do Luís XVI. E ele foi, né? Então, na época, quando teve a Revolução Francesa, né? Ele foi um dos que foi guilhotinados lá. Não por ser um cientista, mas sim por também ser um cobrador de impostos, né, extremamente rico, etc. Né? Certo? Mas só uma curiosidade do Lavoisier, então, não sei se você sabia. Né? Então, o que acontece? Né? E essa transformação, essa transferência de elementos químicos entre os seres vivos acontece, então, sempre com a influência entre os seres vivos e o ambiente. Tá? Aqui vai ter as bactérias, micro-organismos, fungos, que muitas vezes eles vão atuar como decompositores da matéria. Né? Então, por exemplo, o fósforo que eu tenho, por exemplo, numa planta, né? Essa planta ela morre e esses micro-organismos, fungos, bactérias, sobretudo, né? Decompõem isso e disponibilizam esse fósforo, então, para o solo, tá? Por que ocorre, por exemplo, o pessoal às vezes vai fazer mudas, né? Até para planta em casa, assim, né? O pessoal, terra do mato, a terra preta, né? Porque o que é? Ali é muita coisa que foi decomposta, tem muito nutriente disponível ali que foi decomposto através das folhas de árvores que caíram, né? Que os fungos, bactérias decompuseram, então, essas folhas, né, que estão ali se acumulando ao longo dos anos e deixam disponível. Por isso que é uma terra, por exemplo, muito rica em nutrientes, né? O pessoal usa ali para colocar no vaso de casa, né? Essas coisas assim, certo? Então, a gente vai falar desses ciclos aqui, do ciclo da água, do ciclo do oxigênio, do carbono, do nitrogênio e do fósforo, certo? Certo? Então, todos esses elementos são absorvidos aqueles comentários do slide anterior, né? São absorvidos pelos organismos e voltam, então, né, ao ambiente, né, após esses organismos morrerem, né, ou excretarem, né, e se tornam novamente disponíveis para outros organismos, certo? Então, por que é um ciclo? É absorvido pelos organismos. Vocês veem que todos esses ciclos,
eles têm seres vivos envolvidos, tá? Depois ele retorna para o ambiente, esses elementos, né? E depois, esse então elemento é disponível para outros micro-organismos. O organismo, então, ele morre, ele se decompõe, outros organismos acabam se aproveitando disso, né? Então, essa ciclagem, né, dos elementos, né, envolvendo os organismos e o ambiente, então, tem envolvimento desses atores aqui, ó, organismos e ambientes, são os chamados ciclos biogeoquímicos. Bio, né, organismo vivo, e geo, terra, certo? E químico, porque eles são decompostos, né? São elementos químicos, tá? Bom, né? Então, o ciclo biogeoquímico é um percurso realizado, né? É um caminho no ambiente por onde um determinado elemento químico é essencial à vida, tá? Então, por isso que a gente fala desses aí. Tem também o ciclo de enxofre, né? Que ele também ocorre, né? Mas a gente não vai falar aqui, mas ele também é um elemento essencial. Por exemplo, por que a gente não fala como é que surge o molibdênio, como é que surge, sei lá, o plutônio? Porque esses aí são elementos que não são essenciais para todos os organismos. Até ele pode ser essencial, por exemplo, lá para uma planta, mas para outra bactéria não é. Ou para nós ele é essencial, mas para outras plantas, para algum organismo não é, né? Então ele não é, vamos dizer, elementar para todos os seres vivos, como é o caso do fósforo, como que é o caso da água, certo? Né? Então, dessa forma, esses ciclos promovem a circulação de tais elementos na biosfera em caminhos característicos, certo? Então, é um ciclo por quê? Porque, ora, ele está retido, né? Ele está, então, ele está fazendo parte de um organismo, né? Compondo do que o organismo é feito, né? Por exemplo, o nitrogênio, nós temos a mudança, o carbono. Ora, ele também está no ambiente disponível, né? Seja ele sendo retido nas rochas, né? Esse é o caso do fósforo, né? Bem clássico, certo? E é um movimento circular, né? Então, porque isso é um ciclo, é uma ciclagem desses nutrientes, certo? Bom, então o primeiro deles que a gente vai comentar é o ciclo da água, certo? Ou ciclo hidrológico, que é o que em volume é o mais importante que a gente tem, né? Na verdade, todos têm uma mesma importância, né? Porque, como comentei, eles são essenciais para os seres vivos. Mas esse aqui é o que em volume é o maior, vamos dizer assim, né? Mas o organismo humano, quanto por cento que é de água, mais ou menos? Alguém sabe essa informação? Ô, professor, travou a sua pergunta, por gentileza, quer repetir? Oi? Você estava falando e travou a sua pergunta, podia repetir? Tá. Eu acho que eu vou desligar minha câmera aqui, tá? Também, que eu acho que vai ficar melhor também, ó, tá? Não, assim, você sabe, né? Eu falando do ciclo da água, né? Por que é o elemento mais abundante, certo? Tanto é que nós, humanos, assim, seres vivos, quanto por cento que a gente é de água? Vocês sabem, mais ou menos? Depende, né? No inverno parece que eu acho que a gente fica menos. No inverno deve ser uns 50, no verão uns 90, quem sabe. Tá, isso aí mesmo, Zé. Em torno de 70%, certo? Para a maioria dos seres vivos, plantas também, né? Mais ou menos isso daí, né? Alguns frutos são mais, por exemplo, a melancia em torno de 90%, a uva, se não me engano, em torno de 80%, né? O próprio vinho, a maior parte é água, né? Alguns são mais, outros são menos, né? Que eu acho que o pessoal põe. Antigamente você colocava muita água no vinho, né? Hoje
tem a fiscalização, né, que eles conseguem detectar, num vinho de mesa, né? Professor? Oi. O vinho já tinha água, eles acrescentavam mais água ainda, né? Sim. Mas essa questão de água no vinho que antigamente era muito acrescentado. Pessoal, que assim, vocês têm que ver que a qualidade do vinho brasileiro, acho que de uns 20 anos para cá, mudou completamente do que era, né, há um tempo atrás, né? Antigamente só você tinha vinho comum, né? E não é antigamente há 100 anos atrás, antigamente há 20 anos atrás. Né? Então daí o pessoal fazia horrores, né? Tem casos até de umas vinícolas, né? Você sabe que vão aprender lá, depois nas disciplinas vão saber mais do que eu, inclusive, né? Mas em torno de 1 quilo de uva, você consegue fazer em torno de... Tem um rendimento, depende de várias coisas. Mas é um rendimento em torno, ele vai de 60%. Até se vocês tiverem essa informação aí, quanto que rende 1 quilo de uva. 1 quilo de uva eu posso fazer quantos ml de vinho? Né? Mas é em torno de 60%, né? Em torno de 60%. Eu vou lhe responder em relação ao suco, tá? Pode ser. 67% na minha última produção. Então é isso aí, mais ou menos o que eu falei, né? Então é em torno de 60%, 70%, né? E de rendimento. E tinham vinícolas, né? Que elas produziam mais vinho do que recebiam de uva, né? Então, esses 40% aí ou mais eram de água que o pessoal colocava, né? Então, hoje isso aí é proibido, né? Hoje tem análises, né, que são feitas de água exógena, se não me engano, é o nome da análise, né? Então, que daí sabe inclusive da onde é que veio a água, né? Se veio lá da sanga que passa atrás da vinícola, certo? Não, mas brincadeiras à parte, assim, mas de fato isso é uma coisa que ocorria. Tá? Hoje não, eu espero. Bem, então, voltando aqui, né, para dar mais contraída, né, mas voltando a falar do ciclo da água, certo? Né? Então, é uma troca contínua de água entre a atmosfera, né, que ela fica ali como vapor de água, o solo, que vamos ver, que a gente vai ver aqui depois lá nas outras disciplinas, que o solo é o grande reservatório de água para as plantas, né? Essa água ela fica retida nos poros do solo e também algumas partículas de argila, sobretudo, elas retêm essa água e faz com que, por exemplo, quando chove, essa água não se infiltre totalmente, né? Que ela seja liberada aos poucos para os vegetais. As águas superficiais, as águas subterrâneas, né? Então daí nós temos aqui o lençol freático, por exemplo, aqui é uma região, né, que tem o famoso aquífero Guarani, né, que é um grande reservatório de água. Então essa água ela está retida ali no solo, e os seres vivos que também retêm essa água, certo? E isso influencia diretamente nas condições climáticas do planeta, né? Então, por exemplo, a gente tem as correntes de ar que levam, por exemplo, ou as chuvas, né, as frentes frias ou quentes, né, que elas levam, então, através dessas correntes de ar, a umidade que tem um local, né, a água que está nas nuvens, para outros locais, certo? Então, como é que ocorre essa transferência de água? Essa daqui primeiro é o escoamento da superfície do solo pelos corpos de água. Então, aí, ó, rios, né? Eu estou levando a água, transferindo a água, por exemplo, de um lugar para o outro, ou uma sanga, nem precisa ser um rio, certo? A precipitação, a chuva, é quando eu transfiro, então, a água da atmosfera, das nuvens lá, para o solo ou diretamente para o rio, certo? Esses aqui são bastante importantes para a gente aqui que vai trabalhar com plantas. Evapotranspiração, né? É o que? É a transferência da planta, ela absorve água pelas raízes do solo, passa por ela e depois ela transpira, ou seja, através dos estômatos, que a gente já viu, inclusive, né? Eu já falei bastante aqui tanto aqui como em genética,
através desses estômatos, que são como se fossem poros da planta, a planta perde vapor de água, né? Então, ela está perdendo a umidade que ela absorveu do solo, né? Então, transferência de água dos seres vivos para a atmosfera. Nós, né, por que é evapor? Porque é na forma de vapor que as plantas fazem. Nós transpiramos apenas, porque daí nós não é na forma de vapor, é na forma de líquido mesmo, né, no caso do solo, certo? Isso significa uma pequena parte. Agora, a evapotranspiração das plantas é a maior fonte de água, né? É a maior transferência de água que a gente vai ter ali entre o solo e a atmosfera, né? A evaporação, né? Então, daí esse aqui é quando sai, então, daí eu não tenho interferência das plantas, né? Ela vai direto do líquido para o gasoso, certo? Que é o que ocorre, por exemplo, né? Se eu deixar hoje que tem sol, por exemplo, né? Hoje a evaporação está alta, porque o que acontece? Se eu deixar molhar a calçada, logo essa calçada vai ficar seca. Por quê? Porque a água evapora, ou seja, ela passa diretamente da atmosfera do líquido para o gasoso, sem interferência de uma planta ou algum outro ser vivo, certo? E a infiltração é outro método de transferência de água, e dessa forma, então, né, por exemplo, se eu coloco que não seja numa superfície permeável, que esteja no solo, essa água, um pouco ela vai evaporar, mas um pouco também, a maior parte dela, vai entrar por entre os poros do solo, certo? E vai entrar, então, entrar em profundidade desse solo, certo? Até as camadas mais profundas. Então, aqui, né? Esse aqui é o ciclo da água, certo? Então, vocês vejam aqui, né? Aqui é mais uma interligando aqueles fatores que a gente viu ali, né? As nuvens, ocorre o quê? Ocorre a precipitação, ou seja, chuva, tá? Essa chuva pode fazer o quê? Pode haver um escoamento superficial dela, né? E ela então vai chegar aos rios, certo? Ou também ela pode então ir diretamente, né? Esses rios podem ir para o chamado pro lençol freático ou para o aquífero através do processo de infiltração no solo. Tá? Isso aí vocês vão ver muito depois nas disciplinas de solos, onde, por exemplo, vocês vão ver que um solo que é mais arenoso, ou seja, que tem maior quantidade de areia, ele infiltra muito mais a água do que num solo que é mais argiloso, ou seja, que é um solo mais pesado, mais denso, certo? Então essa água, então, né, ela após infiltrada, ela pode ir novamente para ir por exemplo, um rio, né, uma sangue, alguma coisa, certo? E essa infiltração também, ela pode fazer o escoamento superficial. A água quando ela precipita, não necessariamente ela infiltra. Ela pode chegar até os rios escoando superficialmente, certo? E essa água, quando escoa superficialmente, né, e também quando ela infiltra no solo, ela depois é absorvida pelas plantas, certo? E as plantas, por sua vez, né, usam a sua água para a constituição dela e também usam essa água para fazer a evapotranspiração, que então, como comentei, é a transferência de água entre os seres vivos, no nosso caso aqui entre as plantas, para a atmosfera, certo? E ela volta novamente, então, aqui para as nuvens. O outro processo é através da evaporação, que daí então é como eu dei o exemplo, né? A água se cai numa superfície permeável ali, é quando a água passa do estado gasoso diretamente, né, sem a influência dos seres vivos, certo? E também, né,
A água que está ali nos oceanos, por exemplo, também ela evapora, certo? Passa do estado líquido para o gasoso. E aqui nas nuvens, então, né, vai ocorrer a condensação, que depois então vai voltar novamente precipitando esse ciclo, certo? Então, fechando todas as partes do chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Tem outras, né, armazenamento de água na forma de gelo, que ocorre nas montanhas, né? Também tem esses outros caminhos, vamos dizer. Mas os principais são esses que estão aqui nas setas maiores, vamos dizer assim, certo? O segundo elemento, então, alguma dúvida sobre o ciclo da água, tudo certo? Eu acho que a gente esse aí a gente é o que a gente mais observa, né, na natureza, certo? Né? Eu acho que é mais que a gente mais visualiza, vamos dizer assim, né? Você fala dele. Certo? Então agora o outro ciclo é o ciclo do carbono, certo? Então lembrando, né, o carbono ele é muito importante, né? Nós vamos ter o carbono é essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica, tá? O que é a matéria orgânica? Né? É os carboidratos, né? Então nós somos formados a maior parte dos seres vivos, né? Primeiro temos a água, depois o segundo elemento, humanos, sobretudo, né? O segundo elemento mais abundante na nossa constituição é o carbono, certo? Por exemplo, as plantas também. Se eu pego uma folha, a quantidade de carbono dela é menor. Agora, se eu pego uma parte mais lenhosa, um tronco, por exemplo, o caule da árvore, aí o carbono é muito mais abundante. Tanto que quando a gente queima uma folha, a quantidade de cinzas é muito menor do que se eu fosse queimar, por exemplo, a mesma quantidade de um tronco, que daí, né, a quantidade de cinzas é bem maior, certo? Então também eles não, né, as proteínas elas são formadas por nitrogênio, mas também são formadas por carbono. Tá? Os ácidos nucleicos, lá o DNA, RNA, todas as moléculas, né, tinham carbonos ali, cadeias de carbonos na sua constituição, certo? Então, se a gente for ver, inclusive aqui, né, isso aí a gente não precisa fornecer a planta. Então, elas já são muito mais evoluídas, né? Água, você não tem que fornecer. Nitrogênio tem que fornecer. Fósforo tem que fornecer. O carbono não. O carbono, como ela se faz no processo de fotossíntese, né? Então elas já conseguem retirar esse carbono que está ali, esse CO2, o gás carbônico que está ali na atmosfera, elas já fixam através da fotossíntese. Então esse trabalho elas inteligentemente já fazem, né? Diferente de nós, por exemplo, que nós temos que consumir os carboidratos, né? Alimentos ricos em carbonos ali, né? Arroz, massas, né? Que muitas vezes a gente acaba exagerando, né? Esses são alimentos ricos em carbono. A planta não. A planta ela já fixa o carbono da atmosfera, tá? Através do processo chamado de fotossíntese, tá? Mas também, né? Então esse fixa o carbono. Ela sequestra o carbono da atmosfera. E como é que esse carbono é liberado? Tá? Nós liberamos nós e as plantas também, porque as plantas elas também respiram, tá? Elas liberam carbono através de nós, através da respiração. Ou seja, nós consumimos oxigênio, né? Inspiramos e quando expiramos, né, na respiração liberamos carbono, CO2, certo? As plantas da mesma forma, só que elas fazem isso em muito menor quantidade do que a fotossíntese, né? Por isso que elas conseguem crescer. A outra forma de liberação de carbono, combustão.
quando eu estou queimando algo, eu estou liberando carbono. Pode ser, por exemplo, se eu estou queimando alguma planta, né, é uma liberação muito grande de carbono. Tanto é que esses dias eu estava vendo, né, que acho que eram 5 cidades que mais liberam CO2 na atmosfera e 3 estavam lá na região do Cerrado, lá da Amazônia. Incrivelmente, elas quase que liberam mais carbono, gás carbônico, né? Gás carbônico do que São Paulo, que é uma grande metrópole, né? Que também libera muito carbono pela queima de combustíveis fósseis. Só que eles lá, nessas cidades lá da Amazônia, liberam carbono pela queima das árvores, né? Então isso acaba liberando carbono e fazendo os famosos gases de efeito estufa que a gente vai falar na sequência, certo? E também a decomposição, por exemplo, né, vamos dizer que morre pode ser uma planta, alguma coisa, né? Os fungos, as bactérias que vão consumirem, né, esse animal, essa planta, eles acabam decompondo, né, e liberando então carbono que era constituinte da planta ou do animal, acabam também liberando para a natureza, certo? Então aqui o ciclo do carbono, né? Então nós temos o CO2, ele está na atmosfera, não tanto como o nitrogênio, certo? Que é em torno de 70%, 78%. A gente vai ver que a quantidade é bem menor. As plantas, através do processo de fotossíntese, né, elas absorvem esse gás carbônico, tá? E então, absorvendo esse gás carbônico, né, elas fixam, então elas retiram o carbono e fixam na sua constituição, certo? Após, então, essa planta, vamos dizer que ela estivesse na natureza ali, né? Então a planta morre e acaba indo para o solo. E esse acúmulo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos de uma floresta, por exemplo, né, acaba gerando então o chamado carbono fóssil, né, que a gente conhece mais aí o petróleo. O petróleo nada mais é do que esse carbono de plantas que morreram há milhões de anos atrás, né, acaba se acumulando no solo, certo? Então, na verdade, o solo o petróleo ele não é não renovável, ele se renova. Só que em milhões e milhões de anos, né? Não é de uma hora para outra, certo? E após isso, então, esse carbono ele é extraído, né? Esse combustível fóssil, certo? E aí é queimado, como o caso, por exemplo, do petróleo, da gasolina, e hoje tem falado bastante da gasolina por causa do preço, né? Então ele é queimado e esse carbono, então, ele é disponibilizado, aumentando demais os níveis do gás carbônico, né? Peraí que caiu a minha conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, Acho que estamos voltou, ouvindo. né? Tá bom. Então, essa ideia, então ele volta de uma maneira muito rápida, né? Então, o carbono mantido em níveis adequados é importante para o clima. O problema é que hoje a gente tá aí, né, queimando muito rapidamente, né? O carbono, né? O petróleo, no caso aqui em questão, certo? Esse ciclo, né? Também as plantas, né? Elas absorvem a pastagem, por exemplo, aqui, né? Elas também absorvem carbono, né? Porque são plantas, também fazem fotossíntese. E os animais, ao se alimentarem desse pasto, eles vão consumir o carbono sequestrado, mas eles vão eliminar de uma forma, certo? Vão acabar eliminando através da sua respiração, por exemplo. O carbono que está na atmosfera é fixado pelos vegetais
e depois, através da alimentação animal, ou seja, através da formação do petróleo, ele volta para a atmosfera, então formando o ciclo. Além disso, também tem, né, o gás carbônico dos oceanos, que está presente, né, e que é importante, por exemplo, né, para que haja, por exemplo, as algas ali, que elas também utilizam o gás carbônico que está ali dissolvido no oceano para fazer a fotossíntese e também liberam, da mesma forma que uma planta, as algas também liberam oxigênio, como a gente vai ver na sequência. Tá? Inclusive, elas são os maiores fornecedores de oxigênio, muito mais do que as plantas terrestres, por exemplo. Certo? Né? Então, no ciclo do carbono, tem 3 chamados estoques de carbono. Estoque de carbono é onde o carbono fica retido, certo? O terrestre, a atmosfera e os oceanos. A fotossíntese, que então a gente já comentou, né? Então é como as plantas absorvem esse gás carbônico e liberam oxigênio, né? Vocês veem que aqui, ó, o que muda aqui, ó? Né? Ela pega esse gás carbônico para o crescimento, para a formação de folhas, frutos, etc., juntamente com a água. E libera o oxigênio, que é tão importante para a sobrevivência dos seres humanos, por exemplo, né, ou dos animais. Certo? E a respiração são os 2 processos opostos que vão governar o ciclo global do carbono. Ou seja, né, esses são os principais. Né? A fotossíntese absorve carbono e a respiração, liberação do carbono. Certo? De forma simplificada, é isso que ocorre. As plantas e os animais são os grandes atores nesse processo. Absorvendo gás carbônico, né? E os animais liberando ou fornecendo gás carbônico. Hoje em dia o pessoal a gente tem falado bastante, né? Aí do efeito estufa. O que é o efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é o acúmulo desse gás carbônico na atmosfera, tá? Então, o acúmulo desse gás carbônico na atmosfera aumenta a ação de calor próxima à superfície terrestre, tá? E isso provoca alterações climáticas, como, por exemplo, né, o aumento das temperaturas terrestres, tá, pessoal? Então, assim, ó, o que é, né? Tem os gases de efeito estufa. O gás carbônico é o principal deles, porque é o que é mais emitido, né? Seja pelas queimadas, seja pelas indústrias, que também, como a gente viu, a combustão é a liberação de gás carbônico, né? Mas também tem outros gases de efeito estufa. O principal deles é o metano, tá? E o metano, a produção animal, ela libera muito metano. E o metano é muito mais prejudicial do que o gás carbônico. Só que só que ele tem menor quantidade. Mas ele causa essa barreira, tá? De maneira muito mais eficiente, vamos dizer, do que o gás carbônico. Professor, o senhor viu a reportagem do domingo do Globo Rural? Das vacas, aquelas, né? Isso, que saiu Eu vi. Que eles querem. Que o cara criou indiretamente, o cara criou uma redução na ração, né? Da redução do metano, né? Sim, porque daí ele através dessa. Eu vi foi desse ou do domingo passado? Foi desse, Acho foi que desse foi lá. desse, né? Foi desse. Isso, porque o sistema digestivo das vacas, no caso, que eu estou tratando, né? Ele é diferente do nosso. Elas acabam arrotando, né? Muito. Tem um outro termo mais correto, né? Mas é o arroto das vacas. Trocando em miúdos.
Então, isso aí que acaba liberando muito metano. E, de fato, é bastante mesmo, tá? Daí a gente multiplica, uma vaca não, né? Mas agora quantas milhões de vacas que tem no mundo aí, né? Então, daí, através dessa ração, era uma ração, né, que ele fez, uma composição de ração. Isso, duas Daí composições. elas liberariam menos Isso, metano. se eu não me engano, uma é licina, eu acho que é licina. Eu não me recordo direito, mas era uma composição diferente da ração para vaca. Mas, o que hoje também, né, falando disso, né, porque hoje, se a gente for ver, as grandes rebanhos, eles são criados de forma confinada ao gado, né? Não tem uma alimentação a pasto, né? Então é dita também, né? Daí é fornecida a ração. E isso faz com que as vacas arrotem mais, vamos dizer assim, né? Ou com uma maior quantidade desse metano, na verdade. Então daí já tem diversos estudos, né? Isso aí, vendo que o gado, quando ele é criado a pasto, que daí é uma criação, o pessoal chama extensiva, né? É muito menor a liberação desse metano, né? Então daí tem o boi orgânico, não sei se vocês já ouviram falar disso daí, né? Mas daí então é um boi que ele é criado a pasto, certo? E que daí então minimizaria essa liberação do metano, certo? Que voltando aqui então na questão dos gases de efeito estufa, né? Então o que é? Esses gases eles ficam ali na atmosfera, então aqui, né, próximo à superfície terrestre. O que acontece? Vêm os raios solares, incidem, né, sobre a superfície da atmosfera. Esses raios, eles voltam, tá? Voltariam para o espaço, né? Só que o que está acontecendo, né? Isso sempre aconteceu de ter esses gases, só que agora está aumentando muito e está fazendo com que esses gases, né? Esses raios solares, esse calor, né? Não consegue voltar novamente para a atmosfera ou volta em menor quantidade, porque ele cria realmente como se fosse esses gases uma estufa ao redor da Terra, tá? Então isso aqui sempre teve. Se não fosse esses gases de efeito estufa, né, a temperatura terrestre será, sei lá quanto, negativas sempre. Tipo Urupema no inverno. Brincadeira, tá? Mas, só que o que está acontecendo é que essa concentração de gases está muito elevada aqui ao redor, né? E está ficando cada vez mais, né? Não consegue ser dissipado esse calor. Então, né, isso tem feito com que em umas áreas aumente a temperatura, outras áreas até tem diminuído a temperatura comparada à média histórica, né? Né, alterando o clima do planeta de fato, né? Certo? Então, as principais causas, né? Não está aqui as vacas, mas também são uma das causas. Mas as principais são a queima, então, dos combustíveis fósseis, como a gente viu ali, aquela liberação, né, a combustão do petróleo, né, a atividade industrial também, de maneira geral, e as queimadas e desmatamentos das áreas florestais, com que faz, então, com que aquele carbono que estaria retido no tronco da árvore, no caule, seja liberado para a atmosfera, certo? Bom, vamos para o outro ciclo, então, o do oxigênio, tá? O oxigênio ele é importante porque ele é o receptor final da respiração celular. Por que a gente precisa do oxigênio? Porque a respiração celular, né? Na respiração celular, por que a gente respira? A gente respira para ter energia, tá? Então, ele lá vai ver, ele é o aceptor final dos íons de hidrogênio, certo? Então, aqui é a respiração, né? Depois, na disciplina de fisiologia, bioquímica, vocês vão ver isso aí de maneira mais aprofundada. Mas os produtos dessa respiração vão ser o quê? Vai ser essa molécula de energia que se chama ATP, adenosina trifosfato,
tá? Então, isso aí que dá energia para os nossos processos metabólicos, não só para nós, para os vegetais, para todos os seres que respiram, tá? E também água, tá? Então, também é liberado água, certo? E também liberado a partir da fotólise, ou seja, da quebra através da fotossíntese da água, também eu vou ter a liberação de oxigênio, tá? Então, na fotossíntese acaba o quê? Além daquele processo de fixação do carbono, como a gente viu no ciclo do carbono, eu vou ter a água aqui, certo? Das plantas, por exemplo. E vai ocorrer através da luz, então, a quebra dessa água, gerando hidrogênio e gerando também o desprendimento do gás carbônico que vai para a atmosfera, certo? Então, a partir daqui é que eu vou ter originado, então, o oxigênio na fotossíntese, certo? E que depois, por exemplo, os animais vão utilizar na sua respiração, tá? Então, se a gente for ver, por exemplo, né, aqui a atmosfera, né, de quanto que ela é composta, tá? Nitrogênio 78%, tá? A gente vai ver no ciclo do nitrogênio já. O oxigênio 20%, tá? É bastante, mas se a gente for ver numa atmosfera na época, né, o pessoal chama atmosfera primitiva, que era a atmosfera lá bilhões e bilhões de anos atrás, quando não se tinha plantas ainda. Então, os níveis de oxigênio eram bem baixos, quase não tinha. Graças às plantas e através do processo de fotossíntese, que começaram a fornecer, né, não só plantas, algas também, inclusive, fazem muito mais fotossíntese que as plantas, porque a superfície do planeta é muito mais água, né, onde tem algas do que terrestre, né? Então começaram a fornecer carbono, oxigênio para a atmosfera. Então fez com que fosse o segundo elemento mais abundante na atmosfera. E vocês vejam aqui, ó, olha, todo mundo fala do carbono, né, do dióxido de carbono, do gás carbônico, mas ele está presente em tão pouca percentagem, né? Mas, né, qualquer alteração muito elevada nisso daqui já causa grandes danos para a atmosfera por causa do efeito estufa, sobretudo, certo? Olha que o metano, que ele comentou, esse aí tem muito menos quantidade do que o carbono. No entanto, ele é bem mais prejudicial, certo? Então, como é que ocorre esse ciclo do oxigênio, né? Ele ocorre principalmente, então, as plantas ou os animais vão respirar, né? Então vão retirar esse oxigênio que está na atmosfera, tá? Eles retiram o oxigênio da atmosfera através da respiração e esse oxigênio é novamente reposto através da fotossíntese, então que libera oxigênio. Ele pode ser retirado da atmosfera pelos processos de oxidação dos metais, né? Então, inclusive os seres humanos, né? O que causa o envelhecimento na gente, né? O oxigênio, se a gente for ver, a gente sobrevive com ele, mas é ele que nos faz envelhecer, né? Porque o que é a oxidação? Quando os nossos compostos, de maneira geral, certo? Sobretudo aqueles famosos radicais livres lá que tem, eles oxidam, ou seja, eles se ligam com moléculas de oxigênio, né? A mesma coisa o vinho, por exemplo, né? Diz, esse aqui já está oxidado. Eu abri um vinho lá, abri uma garrafa de vinho, daí quando ela estava cheia, né? Então daí eu tomei, mas eu não quis tomar toda num dia. Daí eu deixei lá e fui tomar depois. Aquele vinho já está completamente, o pessoal diz, oxidado. Porque o que acontece? Aquela parte da garrafa, aquela metade da garrafa que eu tomei, ela foi preenchida com, claro, com nitrogênio também, mas com oxigênio. E esse oxigênio se ligou aos compostos do vinho ali e acabou, então, alterando as características daquele produto.
Então, isso também ocorre conosco, né? Outras formas também, né, de as plantas, né, esse negócio da respiração também ocorre pelos organismos que estão ali no, no oceano, né, e que depois também volta através da fotossíntese das algas que tem ali presentes no oceano também volta para a atmosfera, certo? Então, a gente tem oxigênio diluído ali no oceano, senão não iria, por exemplo, ter peixes e ter outros organismos que eles conseguem, então, absorver esse oxigênio diluído na água, diferentemente de nós seres humanos que não conseguimos. Certo? Então, aqui, aquilo que eu comentei, era quase tudo gás carbônico. Havendo as plantas que foram fornecendo oxigênio, foi aumentando o percentual de oxigênio na atmosfera, certo? O que houve que não está passando aqui agora? Tá. Alguma pergunta, alguma coisa sobre o ciclo do oxigênio? Por enquanto, tudo ok, professor. Tudo ok, certo. Tirando que ele nos enferruja, né? O resto. Nos enferruja, né? Aí a gente toma vinho para dar verdade. uma. A gente toma vinho Dá, para. não, pois é, porque daí o vinho, né? O que tem o vinho, né? Ele tem é poderoso, tem as Os antioxidantes, antocianinas, né? os antocianinas que tem, né? Isso aí vocês vão ver melhor que eu, né? Eu nem vou falar muito, senão daqui a pouco estou falando bobagem, né? Mas ele tem os antioxidantes que evitam, então, aqueles radicais livres, que esses radicais livres são compostos que eles ficam ali pronto para se prender para o oxigênio, para se ligar a um oxigênio. Então, daí o vinho diminui essa quantidade de radicais livres, né? E que causam doenças para a gente, como o oxigênio, né? Ao mesmo tempo que ele nos deixa viver, mas também nos mata, né? Então, daí, né, isso aí dá uma série de benefícios para os organismos, para nós, no caso. Tá? Então, por isso, né, os benefícios do vinho, né? Nada mais é do que intimamente ligado, né, às reações de oxidação ali, ou de enferrujar, como o José comentou. Tá? O próximo ciclo é o ciclo do nitrogênio, tá? Esse aqui é bastante importante para as plantas, né? Então, o nitrogênio, e para nós também, né? Já que nós vivemos, se alimentamos ou de plantas ou de animais que comem plantas, né? Bueno, nucleicos. Lembram lá, né? Vimos isso daí em genética, RNA, DNA. Certo? Então aqui, ó, vocês vejam aqui, lembram de que é composto os nucleotídeos? Uma base nitrogenada, uma pentose, que é o açúcar, então ali, ó, quanto C que tem, né? Muito carbono, tudo isso aqui é C. Né? E do grupo fosfato, que também a gente vai ver o fósforo, certo? Então, constitui cerca, o nitrogênio, ele constitui 78% da composição atmosférica, né? Porém, esse nitrogênio não está disponível para os animais e para as plantas. Então, assim, por isso que a gente tem que comer carne, né? Ou ter uma fonte proteica, porque a gente não consegue absorver esse nitrogênio da atmosfera, certo? Então, essas reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas pelas bactérias presentes no solo, tá, pessoal? Então, assim, ó, se elas não existissem, a gente não teria vida, porque através dela
que a gente consegue ter fontes de proteínas. Seja quando a gente vai comer, por exemplo, soja. Soja não come muito, mas vamos dizer feijão, ervilha. Mais ainda quando os animais, então daí vão consumir as plantas ricas em nitrogênio, né? E depois nós consumimos esses animais, por assim dizer, ou seus subprodutos, como ovos, leites, que são alimentos ricos em nitrogênio, tá? Então, como é que ocorre essa simbiose? Vamos ver, né? Então, o ciclo do nitrogênio. Então, como é que é? Eu vou ter o gás nitrogênio, que vai ocorrer a fixação biológica através das bactérias do gênero Rhizobium, que vão transformar isso em amônia. Tá? Após, então, vai ter o chamado processo de nitrosação, onde essa amônia ela é convertida a nitritos, tá? Que é NO2, através de outras bactérias que são as chamadas nitrosomonas. Esse nitrito vai ser convertido a nitrato através de bactérias do gênero Nitrobacter. Tá? E esse nitrato, né? Então ele pode ser lembrando que esse aqui, né? Que é a forma de nitrogênio que as plantas absorvem, tá? É nessa forma aqui, elas não conseguem absorver aqui, então precisa ter tudo isso aqui para que chegue o nitrogênio dessa forma que a planta consiga absorver, certo? Se a planta não absorver, né, daí as bactérias do gênero Pseudomonas vão converter isso novamente ao gás, ao nitrogênio atmosférico, certo? Bom, então aqui vocês observam como é que é o ciclo do nitrogênio. Eu vou ter então o famoso, a atmosfera 78% nitrogênio. O que vai acontecer? As bactérias fixadoras, né, as Rhizobium, vão fixar nos nódulos das raízes das leguminosas. O que são as leguminosas? Ou fabáceas, é o nome mais atual que o pessoal usa. É o feijão, feijão, ervilha, lentilha, soja, o maior deles aí, né? Que são, então, é somente esse tipo, né? Esse tipo de planta que consegue fazer a associação com essas bactérias Rhizobium. Imagina se a videira conseguisse fazer essa associação com essa bactéria, que maravilha que ia ser, porque eu não ia precisar comprar adubo nitrogenado, que é o que a gente mais usa, né? Ô, professor. Então, não precisa do certo? Professor, o amendoim também entraria nessa lista? Amendoim, sim, todas essas, amendoim, grão de bico, bom, tem diversos, né, mas são Porque essas uma vez coisas, eu vi uma reportagem, ervilha, vagem, uma vez eu vi uma reportagem que o uhum. pessoal tinha cultivo de uva e eles, para fixar o nitrogênio, eles estavam fazendo Isso, uma cama de nitrogênio, uma cama de amendoim. amendoim. De amendoim. Exato, Entra, exato. Isso aí que o entra, pessoal faz, o pessoal chama isso de adubação verde, isso. né? O porquê que é muito interessante a entrelinha do vinha do ervilhaca, porque a ervilhaca ela fixa nitrogênio, né? Então daí eu acabo incorporando no sistema, né? Depois esse nitrogênio, né? Ela fixa esse nitrogênio na atmosfera e depois que essa ervilhaca ela morre, né? Eu roço ela se decompõe e libera esse nitrogênio aí para o solo, né? Daí aí sim disponível para a planta absorver. Então tem, vamos pensar mais, tem vários que eu posso plantar em ervilhaca que o pessoal planta mais, assim, poxa vida, o pessoal usa muito também para fazer feno, Azevém, fazer feno fixo. aveia, Também não.
Bom, vai vir daqui a pouco. Os trevo também, tem bastante trevo vesiculoso, trevo branco, trevo vermelho. Esse aí é tudo fixo nitrogênio, tá? Uns em maior, outros em menor quantidade, mas fixam, tá? Então, são opções aí para estar usando de cobertura do vinhedo bastante interessante, tá? É a alfafa que eu queria dizer, tá? É a alfafa. O pessoal não planta mais para alimentação animal porque ela é mais exigente, assim, tá? Mas, então, essa é a chamada adubação verde. Então, olha que legal, né? Eu posso estar adicionando nitrogênio no meu sistema, né? Sem ou com menor uso de adubo nitrogenado, como ureia, por exemplo. Então, agora ainda mais, né, vocês têm visto aí com a guerra da Ucrânia, né, tá tendo uma... O pessoal tá todo mundo meio com medo aí que vai faltar fertilizante, né? Então, onde se der para fazer isso, né, são alternativas muito interessantes, tá? Bueno, voltando aqui então para a fixação, né? Então, isso aí são essas leguminosas que fixam. Tem plantas também arbóreas, inclusive a bracatinga, que tem bastante aqui, que ela também é uma leguminosa e fixa nitrogênio, certo? Bueno, então as bactérias fixadoras do das raízes. Depois a gente vai ver como fica as raízes dessa planta, né? De uma planta de soja, por exemplo. E também tem bactérias que fixam nitrogênio no solo. Bueno, o que vai acontecer? Então, vai ocorrer a amonificação, certo? E vai ser a passagem, então, desse nitrogênio. As bactérias vão fazer a amonificação, tá? Vai ser a passagem do nitrogênio da atmosfera, que também está aqui no solo um pouco, para amônio, certo? Outra forma de ter amônio, então, é quando ocorre, por exemplo, das plantas, das leguminosas, né? Ou inclusive de animais que são ricos em nitrogênio, como nós, por exemplo, né? Proteínas, né? Os fungos e as bactérias, né, também vão acabar disponibilizando isso e formando amônio, tá? Após, então, vai ocorrer a nitrificação pelas bactérias nitrificantes, tá? Que vai formar os nitritos. E após esses nitritos são convertidos a nitratos, que daí, então, é como a planta pode absorver, né? Depois vocês vão ter. Galera, então aí o professor caiu, né? Não, não escutei mais. Ele caiu, né? Diogo. Eu não tô vendo a sala aqui. Acho que sim. Voltei. Estão me ouvindo agora, pessoal? Agora sim, professor.
certo? Ou ele pode voltar para a atmosfera. Vocês estão me ouvindo agora? Sim? Ô, professor, deu várias cortadas, tá? Então, assim, então, os últimos Agora eu que não estou 30 te ouvindo, segundos, os José. últimos 30 Mas segundos eu aí, acho que sim, né? Que estão me ouvindo. os últimos 30 segundos eu acho que eu não escutei nada. Tá, vamos lá então. Então, é exatamente, né? O que eu falei, isso aqui sem as figurinhas ali, né? Mas é todo esse processo, então, de amônia, nitrito, né? Lembrando que as plantas nitrato, ou também menos na forma de amônio, mas também pode ser, tá? Algo muito importante que aconteceu, né, que vale a pena e que é importante, esse processo de plantas, né, como é que essas leguminosas aí, né, o feijão, esses aí, né, pessoal, isso é muito interessante falar de leguminosas, da gente saber o que está falando, tá? Um legume é uma planta, é um fruto vindo de uma leguminosa, tá? Então, acho que até já comentei aqui com vocês, cenoura não é legume, batata não é legume, tá? Batata é tubérculo, isso é tá? Então, o que eu planto na minha horta lá não é legume. Só se tu plantar feijão, se tu plantar ervilha, né? Daí é legume, tá? A nomenclatura certa, eu vou fazer uma sopa de legumes. Não, só se for uma sopa de feijão, daí você está fazendo, tá? Então, a gente chama de cenoura, batata, sei lá, alface, isso aí são hortaliças, não são legumes, tá? Eu não sei por que né, a gente fala isso, mas fala de maneira errada, tá? É hortaliças. Tá, mas enfim, né? Então, como os organismos, plantas e animais não são capazes de absorver o nitrogênio diretamente da atmosfera, o aproveitamento desse nitrogênio só é possível através da fixação biológica, né, em que esse nitrogênio é transformado em amônia, que daí ou ele pode ser absorvido pelas plantas, ou pode lá, né, passar lá para nitrito e nitrato e também absorvido pelas plantas. Tá? Somente alguns micro-organismos terrestres, bactérias do gênero Azobacter, cianobactérias e fungos, isso aqui não tem muito, tá? Podem fixar esse nitrogênio da atmosfera. E as bactérias do gênero Rhizobium, e não está aqui, mas também do gênero Bradyrhizobium, tá? Então, essas bactérias do gênero Bradyrhizobium e Rhizobium, elas vivem nas raízes das leguminosas. Aí é os que eu comentei, ó, amendoim, feijão, amendoim, ervilha, soja, feijão, vagem, certo? E elas fazem uma simbiose onde elas transmitem o nitrogênio da atmosfera para essas plantas e para a cadeia alimentar, né? Então, isso algo, né? É uma coisa, é um dos principais processos, assim, se a gente for ver da natureza, assim, de relação da importância para nós, tá? E hoje, por exemplo, na lavoura, né, qual que é a principal cultura no Brasil? É soja, né? Usado justamente por causa de ter uma grande quantidade de nitrogênio, a soja, ela vai a 90%, é utilizada para usar para ração animal, né? Muito pouco é feito de óleo de soja, por exemplo. Então, e graças a essa senhora, que, tá, na verdade, ela nasceu na Áustria, se não me engano, né? Johanna Duberreiner aí. Mas ela teve toda a carreira acadêmica dela no Brasil, tá? Desde jovem ela morou no Brasil, era professora da UFRJ, eu acho que é, e também trabalhou na Embrapa, se não me engano, né? Então, ela
que fez com que espécies desses Rhizóbium, selecionou espécies desses Rhizóbium, Bradyrisóbium, que fossem mais eficientes na conversão desse nitrogênio atmosférico para passar para a planta. Tanto que hoje para a soja, né, só lá quando ela está no início do ciclo dela, da soja, que ainda não ocorreu, né? Então, o que o pessoal faz? Faz a inoculação desses, né? Eles têm produtos comerciais dessas bactérias e inoculam lá quando fazem tratamento da semente, certo? E a planta de soja não precisa receber uma adubação nitrogenada, tá? Graças a esta pesquisadora, então, que desenvolveu essas técnicas de inoculação, de seleção de bactérias altamente eficientes na conversão do nitrogênio. Então, para o cultivo da soja, ou se precisa muito pouco, ou não se precisa aplicação de ureia ou de adubo nitrogenado, por causa que é feita, né, é comprado essas bactérias, né, já tem produtos comerciais. Economia, né, vocês imaginem ali quantos milhões de hectares, nem sei quantos milhões de hectares tem de soja no Brasil, né? Mas são vários milhões, né? Então permite uma economia por ano em torno de 2 bilhões de dólares, né? Então multipliquem por 5 aí, ou 6, né? Como está mais caro ainda os fertilizantes, né? Então economia de 12, 13 bilhões de reais por ano, porque não é necessário utilizar adubação nitrogenada na soja, né? Então essa pesquisadora, tecnologia brasileira aí, né? E que hoje é utilizado em todos os países, grandes produtores do mundo, certo? Inclusive, ela foi indicada no ano de 97 ao Prêmio Nobel da Paz, mas eu acho que o pessoal tem um preconceito com o brasileiro para ganhar Prêmio Nobel, aí, porque, que nem eu comentei, eu acho, do Carlos Chagas, né, que ele descobriu o Trypanosoma cruzi lá, e também foi indicado, mas não levou. Certo? Então, como é que ocorre esse ciclo do nitrogênio, né? Etapas da fixação, né? Então, a fixação atmosfera ela ocorre através... não está. Então, essa daqui que a gente estava falando antes era a fixação biológica. Também existe a fixação atmosférica que ocorre através de raios e relâmpagos, mas isso daqui é ínfima, é insignificante essa fixação atmosférica. O principal é a fixação biológica, tá? E ela ocorre através dos raios e relâmpagos, né, cuja elevada energia vai separar as moléculas de nitrogênio. Então, lembra aquela molécula DN2 lá, separa elas, e elas, então, os seus átomos vão se ligar com o oxigênio, que tem presente no ar, formando, então, monóxido de hidrogênio. Isso, então, depois é dissolvido em água, né, e se deposita no solo, né, também sendo outra fonte de nitrogênio, mas muito menor mesmo do que a fixação biológica, certo? Né? Então, após a fixação, né, as bactérias, após a fixação, seja via atmosfera, seja a biológica, né, acontece a nitrificação, que é a transformação da amônia em nitritos, tá? E depois esses nitritos, através também de outras bactérias, daí, então, não é lá das Rhizóbium, são outras bactérias, né, as nitrosomonas, vai converter isso aqui em nitrato, né, as nitrobacter, que então daí um nitrato, sim, que pode ser absorvido pelas plantas, certo? Depois disso aí, então, seja o nitrogênio, então, vai ocorrer a assimilação, né? Que então o nitrato formado no processo de nitrificação é absorvido pelas plantas, onde se pode produzir então as proteínas e os ácidos nucleicos. Também, por exemplo, quando uma planta de soja que é rica em nitrogênio ou um animal que também é rico em nitrogênio, né, ele se decompõe através do processo de mineralização, ou seja, aquele nitrogênio que estava ligado ali às moléculas da planta ou do animal se decompõe, né, e se torna novamente um mineral.
a matéria orgânica morta então é transformado no íon amônia ou amônio, certo? Por intermédio de bactérias ou também alguns fungos. A maioria é bactérias que atuam nesse processo, mas não são os rizóbios, tá? São outras bactérias, aquelas lá, Nitrobacter, que a gente comentou. Tá? Também vai ocorrer o processo de desnitrificação, que ocorre como? Né? Então, o nitrogênio, para que retorne ao ambiente, né, são necessários processos de decomposição, como a gente já viu, né, ou mineralização e desnitrificação. Daí, essa que é a última etapa, certo? Então, daí o que vai ocorrer? Né? As bactérias daí do gênero Pseudomonas e fungos presentes no solo, eles vão decompor, por exemplo, os aminoácidos dali de uma vaca que e transformando-os em amônia. E as bactérias desnitrificantes liberam nitrogênio da amônia para nitratos, para ser poder absorvido para a planta, e esse nitrato também pode passar para a atmosfera, né? Voltando a ser então o nitrogênio atmosférico. Tá? Então esse daqui, ó, falando da parte mais aplicada, tá? Foi o que foi comentado então pelo que o José comentou, né? Das consorciação com as culturas. Então o que é? O pessoal que planta aí a alfafa, que planta a ervilhaca no meio da videira, para quê? Para fixar esse nitrogênio aqui, né? Então isso aqui que a gente chama é de consorciação da cultura, né? Então depois isso aqui ele acaba sendo eliminado, se decompõe e a minha cultura principal, certo? Mas sim que pode ser feito nas plantas anuais, né? O que acontece? O pessoal faz rotação de culturas. Então, planta um ano uma leguminosa, daí soja pode ser, geralmente plantam soja. Plantar o milho, o solo aqui está mais rico, né? Para o crescimento de nitrogênio ali, né? Ele vai necessitar de menor quantidade de nitrogênio para o seu crescimento, de adubo para o seu crescimento, certo? Então, os benefícios, né? Eu já comentei, né? Mas é bem para essa bactéria. Então, a bactéria não faz isso de graça, né? Nada, na vida nada é de graça, se a gente for ver, certo? Tudo tem uma relação de tomar lá da cá, vamos dizer assim, né? Então, a bactéria, né? A planta, ela age como um hospedeiro, ou seja, ela fornece como se fosse uma residência segura, tá? Bactérias, né? Que estão aqui, elas formam esses nódulos nas raízes de soja, por exemplo. De oxigênio que inibe a fixação e também, né, de outros micro-organismos. E em troca, a bactéria então fornece suprimento de nitrogênio que ela consegue fixar, né, através da atmosfera. Aqui.
Tá? Por último, para finalizar a aula, né, vamos falar do ciclo do fósforo. Tá? O ciclo do fósforo ele é bem mais simples, né, do que os demais, tá? E ele é bem mais, né? Então, o fósforo ele é importante, lembrando novamente, fósforo por que é importante? Lembra do grupo fosfato aqui, das moléculas do DNA e RNA, tá? E no fósforo, diferentemente do nitrogênio, que a gente tem lá os nitritos, nitratos, amônia, amônio, né? Aqui nós vamos ter só... Tá? Então, as plantas elas vão obter esse íon fosfato, né? Ela obtém os fósforos, absorvendo os fosfatos que estão dissolvidos na água. Tá? E a origem desse fosfato dissolvido na água é através do intemperismo das rochas, que ela fósforo, né, conforme o passar dos tempos. Tá? Os animais, né, então as plantas, ou se não, ou se eu fizer uma adubação com fosfato, que também esse adubo fosfatado é a partir de rochas. Tá? Então os animais também obtêm fosfatos através de água e alimentos ricos em fósforo. Se alguém tiver um alimento rico em fósforo, que vai na nutricionista, tem um que é bem clássico e rico em fósforo. Uma fruta. Pode falar aí ou dizer no chat. Certo? Mas tem vários alimentos que são ricos em fósforo. Tem uma fruta ali que é o pessoal, né? Ah, tá com pouco fósforo, come tal coisa. Tá? Então as plantas, desculpa. Então, esse fósforo ele tem sempre origem, sempre das plantas, né, através da decomposição das rochas. Tá? E se eu compro um adubo, fosfato, decomposição das rochas. Tá? Então ele quando conhece as rochas, vai para trás através do ele vai indo para o solo a partir dessas rochas, né? E depois novamente ele se infiltra e acaba voltando para o solo, certo? Então é um ciclo bem mais através da sedimentação, né? Ele vai se acumulando e com o passar de milhares de anos, né? Isso daí vai sendo disponibilizado para as culturas. Caí novamente aqui, pessoal. Mas já estamos terminando. Acho que a internet já está cansada também, certo? Então, esse fósforo, né? Tem as rochas lá. Tem as rochas, certo? E elas se decompõem e liberam esse fósforo. E pode ser utilizado pelas plantas, né? E, posteriormente, esses animais que consomem as plantas também são utilizados. Após isso, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a decomposição disso, formando fosfato, né? Isso aqui, esse fósforo, então, vai acabar então se sedimentando. E depois, novamente, eles retornam, né? Vai ocorrer a sedimentação, ou seja, a formação de novas rochas, certo? Fazendo com que continue esse ciclo, certo? E isso demora, obviamente, milhares de anos, tá? Nesse processo de sedimentação e formação de novas rochas. Professor, o fósforo só é obtido através das rochas ou tem uma outra, ou químico, né? Teria outra origem, não? Não, tem químico, mas daí, nesses processos, de químicos, ele vai ter uma origem sempre numa rocha, sabe? Ele passa por processos químicos para deixar ele mais puro, vamos dizer assim.
para deixar com uma maior quantidade de fósforo, né? Como a gente tem lá o mar utilizantes aí. Mas eles são nada mais haver uma concentração, né? Isso, para aumentar a concentração, porque se eu for ver lá a rocha lá que é tem países que são grandes exportadores de fósforo, esses Marrocos aí, esses países africanos aí, daí o que eles fazem? Eles exportam e daí o pessoal faz um tratamento químico para aumentar a concentração de fósforo. Mas ele sempre vai ter origem na rocha mesmo, não tem como vender de outro lugar, vamos dizer assim, certo? E a cinza de carvão? A quê? A cinza. O resto de carvão, a cinza. Daí tipo, a cinza, daí ela vai. O que é a cinza? É quando eu queimo, por exemplo, algo, então daí eu também vou estar concentrando mais, né? O que vai ali? A cinza vai ser 99, mas 90 e tantos por cento carbono. Mas lembrem que uma planta, ela é composta de diversos minerais. Então daí também vai ter mais fósforo, também vai ter mais outros nutrientes, potássio também, certo? Que eles vão ficar ali retidos. Então ela serviria como um adubo mais concentrado, vamos dizer assim. Mas é óbvio que isso é infinitamente menos concentrado do que se eu for utilizar, por exemplo, algum adubo fosfatado que tem ali, certo? Mas, né, se tiver em casa, por exemplo, aí pode utilizar. Ela vai ter esses nutrientes, certo? Beleza, professor. Mas é claro, tu não vai poder manter, por exemplo, um parreiral adubando só com cinza. Isso daí não vai ser muito. E os nossos solos aqui também, da região sul, de serem solos muito intemperizados, ou seja, serem pobres em nutrientes, sobretudo em fósforo, eu tenho que fornecer, ele tem que fornecer em bastante quantidade, certo? Então tem esse vídeo aqui para finalizar a aula, tá? Que ele é bem interessante, que ele vai falar das micorrizas. Então as micorrizas, elas são fungos, tá? Até eu tinha mais um pouco de aula para dar, mas já vou adiantar, senão a gente vai se adiantar no horário, tá? Elas são fungos que elas fariam o mesmo bactérias do risóbio e bradyrhizóbio fazem para fixar nitrogênio. Só que essas micorrizas, eu acho que eu já falei até alguma coisa em outras aulas, fazem o quê? Elas conseguem pegarem o solo, elas são fungos que se associam com as raízes das plantas e elas conseguem absorver o fósforo que está no solo que a planta não consegue absorver, tá? Que é o fósforo que não está na forma insolúvel. Depois vocês vão aprender isso aí, certo? Então seria muito legal que se a gente tivesse um adubo ou um inoculante que a gente pudesse aplicar plantas, né? Isso iria otimizar e muito e reduzir e muito a quantidade de fósforo que eu aplicaria, por exemplo, na videira. E daí ela se associa com todos os... E daí, diferentemente das bactérias, que só se associam com leguminosas, as micorrizas se associam com mais de 80% das espécies que tem no planeta, certo? Inclusive a videira, tá? Então, vou mostrar esse vídeo para vocês. Vocês estão enxergando? Sim, professor. Certo. Então, ela é uma associação bem, né, que ocorre naturalmente entre as plantas na natureza. Bom, vou deixar vocês verem o vídeo, certo? Não sei se alguém já conhece esse vídeo, né, mas eu acho ele bastante interessante.
Certo? Então, esse vídeo é bem legal, né? Então, esses fungos que ele comentou ali são são as micorrizas, né? Então, vocês viram ali, elas atuam sobretudo na absorção desse fósforo que não é disponível para as plantas, né? E além de, então, viu que ele comentou, né, de que eles protegem uma planta para o outro, que elas servem realmente como uma comunicação, não serve, né? E isso aí, de fato, isso aí é verdade, tá? Eles fizeram marcação de carbono de uma planta e viram que quando elas estão conectadas com esses fungos, com essas micorrizas, a planta do lado, né, acabou recebendo o carbono que estava na outra planta, né, por estarem conectadas, então, através dessa rede de fungos que se chama micorriza. E além de conectar as plantas, né, esses fungos absorvem mais nutrientes, sobretudo fósforo, né? Então seria muito interessante, né? E que é com que eu estou trabalhando no meu doutorado, né? Em tentar, então, fazer um fungo, né? Então desenvolver, na verdade, desenvolver um inoculante com esses fungos, com essas micorrizas, que pudesse ser utilizado de forma comercial, né? Certo? Então, com esses benefícios para o ecossistema, né? Então, a micorriza, né? A micorriza é quando um fungo e a raiz de uma planta se unem para se ajudar, né? Através da simbiose, né? Então, a planta, o fungo, ele ganha nutrientes que ele não sabe produzir sozinho, que a planta absorve, faz através da fotossíntese, e a planta, né, ela tem uma extensão extra da raiz, ela consegue absorver mais nutrientes, sobretudo fósforo, mas ela também consegue absorver mais água, né, porque a raiz chega até aqui, o fungo consegue chegar até aqui, consegue absorver a água que está aqui, por exemplo, né. Plantas mais bem nutridas, com um estado hídrico melhor, são menos suscetíveis a doenças, né? Então também já tem um monte de trabalho vendo que as plantas são mais resistentes a doenças, né? Justamente por aumentar a zona radicular, né? Dessas tolerância à deficiência hídrica e redução no uso de insumos, né? Porque eu vou precisar aplicar, por exemplo, menos fósforo, né? Já que a planta vai conseguir buscar mais longe esse fósforo. E vocês vejam aqui, ó, esse foi um experimento realizado então lá em Porto Alegre, né, meio antiguinho, e aqui são dois porta-enxertos, o 10114 e o Paulsen 1103, que são porta-enxertos que a gente usa aqui na viticultura, sobretudo Paulsen. Olha aqui, ó, o comprimento em centímetros do ramo. Se eu não usei a micorriza, ó, ele ficou em torno de 150 centímetros, vai para 115 dias. E aqui são diversas espécies dessas micorrizas. Olha aqui, ó, quase que dobrou o comprimento, né? Então, as plantas são muito mais vigorosas, elas crescem de maneira muito mais rápida, certo? E para viticultura isso daí, né, pode ser usado, né? Aqui tá os benefícios que tem. Só que não tem como a venda comercial ainda disso, certo? Então é isso que tem que ser pesquisado, estudado uma forma de número de raízes, né?
Quanto a planta tem mais número de raiz, mais ela cresce, mais ela consegue absorver nutrientes. Quando eu usei micorrizas, ó, tive em torno de 37 raízes por planta, 29. Se eu não usei, 23. Então, bem menor. Isso para os dois porta-enxertos, tanto para o Pause como para o 10114, certo? Então, daí diversas outras matéria seca. O que significa? Né? Que as plantas cresceram bem mais quando tinham micorrizas, né? Do que sem a utilização de micorrizas. Tá? Então, aqui são... Essa daqui teve um bom desempenho, essa daqui um desempenho intermediário. Essa outra espécie aqui, né? Então, aqui é Glomus... Globus claro, né, foi super bem. Scutellospora pelúcida também foi mais ou menos bem. E essa daqui não foi tão bem. Então, varia entre espécies desses fungos, né, a sua maior eficiência para videira. Então, por isso que tem que ser estudado essas questões também, certo? Acho que esse era... mas ela dá diversos benefícios, né, para a planta, né? E não só para a videira, isso aí é para as mais diversas frutíferas, né? E outras plantas, né? E, sobretudo, atuando sobre a absorção de fósforo, certo? Então, pessoal, era isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, certo? Mas é que tínhamos bastante coisa para encerrar esse assunto, tá? Beleza, Tudo professor? certo? Tudo certo. Então tá. Então, desejo até amanhã, né? Amanhã temos aula de genética também, certo? Então, bom restante de terça-feira para vocês. Aproveitem o sol quem puder. Acho que agora a gente vai ter alguns dias de sol, né? Então vai dar para aproveitar bastante, certo? Até Beleza, amanhã. professor. Um Até abraço amanhã. para vocês. Tchau. Tchau.